O canal Cinecultura apresenta. Esta cena não foi editada. Assista isso novamente em A Casa da Pradaria. Essa cena simplesmente não deveria ter ido ao ar, mas foi, e hoje vamos te mostrar por quê. Você acha que conhece A Casa da Pradaria? Então prepare-se para enxergar a série com outros olhos. Esse clássico da TV esconde segredos de produção, erros inacreditáveis e momentos que desafiam a lógica, e muitos deles passaram despercebidos até hoje. Agora imagine, uma cena tão absurda que fez os fãs pausarem, voltarem e perguntarem: isso realmente aconteceu ou foi um erro grotesco de edição? Pois é, isso aconteceu, e essa cena se tornou um verdadeiro mistério, dividindo opiniões e fazendo muita gente se perguntar como isso foi ao ar. Hoje vamos revelar bloopers hilários, erros de continuidade bizarros e até falhas históricas inacreditáveis. Desde figurinos que não pertencem ao século XIX, até objetos misteriosos que aparecem e desaparecem entre cenas, essa série tem muito mais do que nostalgia e emoção. Tem segredos chocantes e, claro, chegaremos ao momento que fez essa frase viralizar na internet. Esta cena não foi editada. Assista isso novamente em A Casa da Pradaria. O que realmente aconteceu? Fique até o final, porque as revelações vão te surpreender. Inspiração da série. A Casa da Pradaria é um dos dramas familiares mais icônicos da TV, mas sua origem vem de uma história real. A série foi baseada nos livros de Laura Ingalls Wilder, que descreveu sua infância no centro-oeste americano durante as décadas de 1870 e 1880. Os relatos de sua família, suas dificuldades e a vida na fronteira foram transformadas em uma narrativa cativante, cheia de emoções e aprendizados. Os livros de Laura foram escritos com um tom nostálgico, idealizando os desafios enfrentados por sua família pioneira. Eles mostravam a luta diária contra as adversidades, a importância da união e os valores que moldaram gerações. Quando a televisão decidiu adaptar essa história, a intenção era transmitir esses mesmos sentimentos, mas com um toque dramático e algumas mudanças para torná-la ainda mais envolvente para o público da época. O sucesso da série não veio apenas da história inspiradora, mas também da forma como ela foi contada. A Casa da Pradaria trouxe um senso de realismo e emoção, transportando os espectadores para uma época em que a vida era simples, mas cheia de desafios. No entanto, por mais autêntica que a produção parecesse, algumas cenas acabaram se tornando verdadeiros enigmas, deixando os fãs se perguntando como certos momentos foram parar na edição final. A adaptação para a TV não seguiu fielmente os livros, pois muitos personagens foram adicionados ou tiveram seus papéis alterados. No entanto, o espírito das histórias de Laura permaneceu. A Casa da Pradaria conseguiu capturar a essência da vida na fronteira americana, criando uma experiência televisiva que marcou época. Mesmo sendo uma série nostálgica e emocionante, ela também contém momentos que desafiam a lógica. Algumas cenas parecem ter sido gravadas sem um olhar atento para detalhes, resultando em situações hilárias ou inexplicáveis. E é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Michael Landon, o mestre por trás da série. Se há um nome que se destaca na história de A Casa da Pradaria, esse nome é Michael Landon. Ele não foi apenas o protagonista interpretando Charles Ingalls, mas também dirigiu 90 episódios, produziu e escreveu diversos roteiros. Seu envolvimento na série foi tão profundo que muitos o consideram o verdadeiro coração da produção. Landon era um verdadeiro mestre da televisão. Antes de A Casa da Pradaria, ele já havia conquistado sucesso em Bonanza, mas foi na história da família Ingalls que ele realmente brilhou. Sua influência na série ia muito além da atuação. Ele fazia questão de garantir que cada episódio transmitisse emoções genuínas e lições de vida marcantes. Uma das grandes marcas de Michael Landon era sua capacidade de desenvolver temas sociais profundos, algo incomum para uma série familiar da época. Ele abordava questões como racismo, deficiência, pobreza e até alcoolismo, sempre trazendo mensagens que iam além do entretenimento. Graças à sua visão criativa, A Casa da Pradaria se destacou como um drama atemporal que continua relevante até hoje, mas sua dedicação à série também gerou momentos controversos. Landon era conhecido por sua forte personalidade e seu perfeccionismo nos bastidores. Ele tomava decisões criativas ousadas, algumas das quais resultaram nas cenas mais memoráveis e nas mais confusas. Alguns episódios trouxeram momentos que desafiaram as leis da física ou apresentaram erros tão evidentes que nos fazem perguntar como isso passou pela edição. A relação com Melissa Gilbert. Outro aspecto interessante da série foi a relação entre Michael Landon e Melissa Gilbert, que interpretava Laura Ingalls. Quando Melissa entrou para o elenco,
ela era apenas uma criança, mas rapidamente se tornou uma das atrizes mais queridas da TV. O que poucos sabem é que, fora das câmeras, Landon se tornou uma espécie de pai para ela. O motivo? Durante as gravações, Melissa perdeu seu pai biológico e Michael Landon assumiu o papel de mentor e figura paterna para a jovem atriz. Ele a guiou ao longo de sua jornada na série, ajudando-a a desenvolver suas habilidades e a lidar com a fama repentina. Essa relação especial fez com que a química entre Charles e Laura Ingalls na tela fosse ainda mais emocionante. Entretanto, nem tudo foi perfeito nos bastidores. Apesar de seu talento e dedicação, Michael Landon também teve seus momentos polêmicos. Sua necessidade de controle sobre a série levou a algumas decisões inusitadas, como mudanças bruscas de roteiro e cenas que para muitos pareciam simplesmente absurdas. Prepare-se, porque nos próximos tópicos vamos analisar essas cenas em detalhes e revelar os segredos por trás dos momentos mais inacreditáveis da série. Relações nos bastidores. A Casa da Pradaria marcou gerações, mas os bastidores da série escondiam histórias tão surpreendentes quanto as que foram exibidas na TV. Amizades inesperadas, rivalidades intensas e desafios pessoais que afetaram o elenco fazem parte do que realmente acontecia por trás das câmeras. E muitas dessas relações moldaram o clima das gravações, influenciando diretamente as performances dos atores. Amizades inesperadas. Quem assistiu à série jamais imaginaria que Melissa Gilbert, Laura Ingalls e Alison Arngrim, Nellie Olson, eram grandes amigas fora das telas. Sim, as protagonistas da rivalidade mais famosa de Walnut Grove tinham uma relação totalmente oposta na realidade. Enquanto Laura e Nellie viviam brigando na série, Melissa e Alison se tornaram inseparáveis nos bastidores. A amizade das duas era tão forte que em algumas cenas de briga era difícil manter a seriedade. Alison, que interpretava a mimada e arrogante Nellie, confessou em entrevistas que muitas das discussões eram ensaiadas entre elas com muito bom humor. Mas havia um detalhe curioso. As cenas de briga entre Laura e Nellie exigiam força real. Melissa Gilbert não poupava esforços para tornar os empurrões e tombos o mais autênticos possível. Em uma cena icônica, Laura empurra Nellie ladeira abaixo em uma cadeira de rodas, e Alison Arngrim realmente sofreu o impacto. Apesar da dor, Alison levou tudo na brincadeira, fortalecendo ainda mais a amizade entre elas. Rivalidades intensas. Se a amizade entre Melissa Gilbert e Alison Arngrim surpreende, o mesmo não pode ser dito sobre a relação de Melissa com Melissa Sue Anderson, Mary Ingalls. As duas irmãs na série tinham um relacionamento de cumplicidade no roteiro, mas fora das telas a realidade era bem diferente. Melissa Gilbert revelou em sua autobiografia que nunca sentiu uma verdadeira conexão com Melissa Sue Anderson. Ela descreveu a colega como alguém reservada, fria e distante. O contraste entre as personalidades das duas era evidente. Enquanto Gilbert era extrovertida e brincalhona, Anderson mantinha uma postura mais séria e isolada. Essa tensão nos bastidores acabou refletindo na série, especialmente nas últimas temporadas, onde as interações entre Laura e Mary pareciam menos naturais. Desafios pessoais. Por trás das câmeras, o elenco de A Casa da Pradaria enfrentou desafios sérios. Michael Landon, Karen Grassel e Victor French lidaram com problemas de alcoolismo, o que afetou a dinâmica das gravações. Michael Landon, apesar de ser o grande líder criativo da série, era conhecido por seu gosto por bebidas alcoólicas. Karen Grassel, que interpretava Caroline Ingalls, também passou por momentos difíceis, lidando com suas próprias batalhas pessoais. Melissa Gilbert relatou que o consumo de cerveja nos bastidores era algo comum, principalmente entre os adultos do elenco. Durante as filmagens, era normal ver garrafas de cerveja espalhadas pelo set, e Landon frequentemente usava a bebida como forma de relaxar entre as gravações. Esses desafios, somados ao longo período de gravações e ao intenso envolvimento emocional com os personagens, criaram um ambiente complexo nos bastidores. A série pode ter transmitido uma imagem de família perfeita, mas os bastidores eram bem mais conturbados do que os fãs poderiam imaginar. Dificuldades de produção. Gravar A Casa da Pradaria não foi uma tarefa fácil. O elenco e a equipe técnica enfrentaram desafios que iam desde condições climáticas extremas até figurinos desconfortáveis e erros de continuidade que só foram percebidos muito tempo depois. Condições do set. A série foi gravada em Big Sky Ranch, em Simi Valley, Califórnia. Um local que, apesar de lindo, trazia desafios extremos. As temperaturas variavam drasticamente. Em alguns dias, o elenco enfrentava calor escaldante. E em outros, um frio intenso que tornava as gravações extremamente difíceis. Os figurinos também eram um problema. Alison Arngrim, por exemplo, usava uma peruca extremamente desconfortável, que causava calor excessivo e, em algumas ocasiões, chegou até a provocar ferimentos e sangramento em
seu couro cabeludo. A escolha de Big Sky Ranch como cenário principal trouxe um visual autêntico à série, mas o local tinha suas limitações. Para compensar, algumas filmagens ocorreram em locações adicionais, como a cidade real de Walnut Grove, que inspirou o nome do cenário fictício. A produção precisou improvisar para dar a impressão de que a cidade era maior do que realmente era. Muitas cenas foram filmadas em ângulos específicos para esconder a limitação do cenário, algo que só os fãs mais atentos conseguem perceber ao reassistir a série. Bloopers e erros de continuidade. Nem mesmo uma série tão icônica quanto A Casa da Pradaria escapou dos clássicos erros de gravação. Desde figurinos que viajavam entre casas diferentes até equipamentos de filmagem aparecendo na tela, há diversos momentos que fazem os fãs mais atentos se questionarem como esses detalhes passaram despercebidos na edição. Um detalhe curioso era a presença de árvores agitadas em episódios como The Monster of Walnut Grove e The Music Box. Em algumas cenas, galhos se moviam violentamente perto das janelas do quarto das meninas Ingalls, apesar de não haver árvores próximas à casa em outras cenas da série. Um erro de continuidade tão estranho que faz parecer que Walnut Grove tinha um clima próprio, objetos e figurinos. O maior exemplo disso é a colcha viajante. O mesmo cobertor aparece em diferentes casas ao longo da série. Em um episódio, ele está na cama dos Ingalls e em outro, está no quarto dos Ollisons. Parece que Walnut Grove tinha um serviço secreto de compartilhamento de colchas que ninguém percebeu. Além disso, muitos figurinos e penteados não condiziam com a época retratada. O melhor exemplo é o de Caroline Ingalls, que foi flagrada usando um sutiã moderno, algo que simplesmente não existia na década de 1870. Outra curiosidade são os cabelos das personagens femininas. Muitos penteados refletem claramente a moda dos anos 1970, destoando da ambientação histórica. Outro erro clássico está nos episódios The Handyman e The Wolves, onde é possível ver claramente os microfones pendurados no teto aparecendo na tela. Esses erros passaram despercebidos na época, mas com a tecnologia atual e a alta resolução das imagens, ficaram mais evidentes para os fãs que reassistem a série. Mas um dos momentos mais hilários acontece quando Albert Ingalls é jogado de um trem, e no lugar do ator, a produção utilizou um boneco extremamente óbvio. O movimento artificial e a falta de peso no impacto deixam claro que não há um ser humano naquela cena. Esses detalhes podem parecer pequenos, mas são exatamente o que tornam a série ainda mais fascinante. Afinal, é sempre divertido descobrir novos erros em um programa tão amado, principalmente quando percebemos que certas cenas simplesmente não foram editadas corretamente. Erros históricos. A Casa da Pradaria é conhecida por sua ambientação no século XIX e por retratar a vida simples dos pioneiros americanos. No entanto, algumas cenas desafiam completamente essa lógica histórica. Desde personagens modernos que aparecem do nada até figurinos incompatíveis com a época, os erros históricos da série são tão chocantes que fazem qualquer espectador questionar como isso foi ao ar. Em um episódio ambientado nos anos 1880, um figurante que se parece incrivelmente com o Coronel Sanders, fundador do KFC, aparece em cena. Sim, aquele mesmo senhor de cabelos brancos e óculos característicos, famoso por criar a rede de fast food em 1952, ou seja, 72 anos depois da época retratada na série. A semelhança foi tão gritante que os fãs começaram a teorizar se era uma homenagem proposital ou apenas um erro grotesco da produção. O problema é que a figura aparece sem qualquer explicação e sua vestimenta claramente destoa dos trajes típicos do século XIX. É difícil imaginar como um detalhe tão bizarro passou despercebido na edição. Talvez naquela época os espectadores não notassem tanto, mas hoje, com a tecnologia e a alta resolução das imagens, o erro se tornou um dos momentos mais hilários e inexplicáveis da série. Falta de casacos em cenas de inverno. Outro detalhe que desafia a lógica está no episódio Bless All the Dear Children. A história se passa no meio do inverno rigoroso, mas, surpreendentemente, muitos personagens aparecem sem casacos, luvas ou qualquer proteção contra o frio. Os pioneiros enfrentavam temperaturas congelantes e a sobrevivência dependia de roupas adequadas. Mas, na série, vemos crianças correndo na neve vestindo apenas vestidos finos e camisas de manga curta, como se estivessem em uma tarde de primavera. A inconsistência visual é tão evidente que parece que os atores estavam gravando em um dia quente
e simplesmente esqueceram de adicionar os figurinos corretos. Esse erro tira parte da imersão da série e nos faz questionar se os personagens eram imunes ao frio ou se os roteiristas simplesmente ignoraram esse detalhe crucial. Envelhecimento dos personagens. A série acompanhou a família Ingalls por 9 temporadas, o que deveria refletir no envelhecimento natural dos personagens. No entanto, em determinado momento, Laura menciona o ano 1887, mas o episódio final mostra eventos se passando em 1901 e os personagens quase não envelheceram. A discrepância no tempo não se reflete nas aparências. Se a série acompanhou mais de 20 anos da vida dos Ingalls, por que ninguém parece mais velho? As rugas, os cabelos brancos e os sinais do tempo simplesmente não aparecem. Isso fica ainda mais estranho quando comparamos o envelhecimento de outros personagens secundários, que mudam drasticamente ao longo da série, enquanto os protagonistas permanecem congelados no tempo. O destino de Albert. Uma das maiores polêmicas da série envolve o destino de Albert Ingalls. Em um filme derivado da série, ele é mostrado morrendo devido a uma doença grave. No entanto, em outro episódio, há uma menção de que ele cresceu e se tornou médico. Como isso é possível? Ele morreu ou sobreviveu e seguiu sua carreira na medicina? O roteiro simplesmente ignorou esse detalhe, deixando os fãs confusos até hoje. A falta de coerência na história de Albert se tornou um dos mistérios mais debatidos entre os fãs da série. Temas sociais sensíveis. A Casa da Pradaria não era apenas uma série sobre uma família pioneira. Ela também abordou questões sociais muito à frente de seu tempo. A série trouxe episódios intensos sobre racismo, violência sexual, deficiências físicas e mentais e até dependência química. Para uma produção dos anos 1970 e 1980, essas temáticas eram consideradas ousadas e muitas vezes chocaram o público. Michael Landon, que comandava a série, fazia questão de incluir esses temas para gerar reflexão. Episódios sobre personagens com deficiência trouxeram discussões sobre inclusão e superação, enquanto histórias que abordavam violência doméstica e abuso foram extremamente impactantes. Apesar de ser um drama familiar, A Casa da Pradaria não fugia de questões difíceis. Muitos desses episódios continuam relevantes até hoje, mostrando como a série não tinha medo de tocar em assuntos delicados. Depois de 9 temporadas, A Casa da Pradaria terminou, mas o desfecho não agradou a todos. Michael Landon decidiu encerrar a série, alegando que o ciclo narrativo havia sido concluído. No entanto, muitos acreditam que o verdadeiro motivo foi o declínio na audiência e a pressão dos estúdios para cortar custos. Landon sabia que o programa já não era o mesmo, e para ele era melhor encerrar a história de forma impactante do que deixá-la se arrastar sem propósito. E que final foi esse? Em vez de um desfecho comum, os produtores decidiram algo radical: destruir Walnut Grove. No último episódio, os moradores simplesmente explodem a cidade para impedir que caia nas mãos erradas. A cena foi chocante e dividiu opiniões. Alguns acharam poético, enquanto outros consideraram uma decisão exagerada. Muitos fãs esperavam um encerramento mais nostálgico, e até hoje, essa escolha segue sendo uma das mais controversas da TV. Vida após série. Após o fim de A Casa da Pradaria, o elenco seguiu caminhos diferentes. Alguns continuaram na atuação, enquanto outros abandonaram completamente Hollywood. Melissa Gilbert, de atriz a política. Melissa Gilbert, que interpretou Laura Ingalls, seguiu uma carreira de sucesso na TV, mas também se envolveu na política. Ela se tornou presidente do Screen Actors Guild, lutando pelos direitos dos atores, e mais tarde, chegou a concorrer para um cargo no governo. Jonathan Gilbert, do cinema para os negócios. Diferente da irmã Jonathan Gilbert, que interpretava Willie Olson, decidiu abandonar a atuação. Ele se tornou corretor da Bolsa de Valores, trocando os holofotes por uma vida discreta no mundo financeiro. Michael Landon, um adeus precoce. Infelizmente, Michael Landon faleceu em 1991, vítima de câncer no pâncreas. Sua morte foi um choque para os fãs, pois ele era a alma da série. Até hoje, ele é lembrado como um dos grandes nomes da TV. Curiosidades e teorias. A Casa da Pradaria é um clássico, mas sua história vai além do que foi exibido na TV. Nos bastidores, surgiram teorias e curiosidades que até hoje intrigam os fãs. Desde uma suposta maldição do elenco até segredos sobre Michael Landon, há detalhes surpreendentes que tornam a série ainda mais fascinante. A maldição do elenco. Ao longo dos anos, A Casa da Pradaria se consolidou como uma das séries mais queridas da televisão, mas para alguns fãs e teóricos, a produção carrega um lado sombrio
sombrio. Uma sequência de eventos trágicos e infortúnios atingiu o elenco e a equipe, levando alguns a sugerirem que a série poderia estar envolta em uma espécie de maldição. O caso mais citado é o de Michael Landon, o carismático Charles Ingalls, que faleceu prematuramente em 1991, aos 54 anos, vítima de um agressivo câncer no pâncreas. Seu grande amigo, Victor French, que interpretava o bondoso Sr. Edwards, também não escapou da tragédia, falecendo em 1989 devido a um câncer de pulmão. Outro nome que partiu cedo foi Steve Tracy, que viveu Percival Dalton. Em 1986, ele sucumbiu às complicações da AIDS, em uma época em que o preconceito e a falta de informações sobre a doença tornavam o diagnóstico ainda mais cruel. Além das perdas irreparáveis, o elenco também enfrentou desafios pessoais significativos. Karen Grassel, a intérprete de Caroline Ingalls, travou uma batalha contra o alcoolismo durante as filmagens, um problema que afetou sua relação com Michael Landon, já que o ator era perfeccionista e exigente no set. Melissa Gilbert, que cresceu diante das câmeras no papel de Laura Ingalls, revelou em sua autobiografia que, na vida adulta, enfrentou o vício em álcool e remédios, lidando com as pressões de ter sido uma estrela mirim. Outro acontecimento que alimenta a teoria da maldição foi o incêndio que destruiu o set da série. Quando A Casa da Pradaria terminou, em 1984, Michael Landon tomou uma decisão ousada. Em vez de apenas desmontar o cenário, ele optou por explodir a cidade de Walnut Grove no episódio final. No entanto, anos depois, um incêndio inesperado consumiu completamente o que restava do set em Big Sky Ranch, na Califórnia. Embora muitos considerem apenas coincidência, alguns acreditam que essa destruição inesperada contribuiu para o misticismo em torno da produção. Apesar dessas tragédias e dificuldades, não há qualquer prova concreta de uma maldição real. Muitos dos incidentes refletem os desafios enfrentados por atores e profissionais da indústria do entretenimento. No entanto, para os fãs mais supersticiosos, a sucessão de eventos trágicos continua a alimentar a aura de mistério em torno de A Casa da Pradaria, o segredo do cabelo de Michael Landon. Outro detalhe curioso sobre a série envolve o cabelo de Michael Landon. Quem acompanhou A Casa da Pradaria sempre viu Charles Ingalls com seus cabelos longos e castanhos, mas a verdade é que Landon começou a ficar grisalho aos 20 anos. Desde o início da carreira, ele recorreu a tinturas para manter sua aparência jovem. Nos bastidores era comum vê-lo retocando a cor do cabelo, especialmente porque a iluminação do set e as câmeras em alta definição podiam revelar os fios brancos. Esse cuidado estético era tão essencial para ele que se tornou uma parte inseparável de sua identidade visual. Michael Landon queria passar a imagem de um homem forte, trabalhador e eternamente jovem, e seu cabelo tingido fazia parte desse personagem. Mesmo após o fim da série, Landon manteve essa rotina, e poucos sabiam da verdadeira cor natural de seus cabelos. Ele levava esse segredo a sério, e até hoje, essa é uma curiosidade pouco conhecida sobre o ator que deu vida a um dos pais mais icônicos da televisão. Impacto da série. Décadas após seu último episódio, A Casa da Pradaria ainda vive na memória dos fãs. Seu impacto cultural ultrapassa gerações e continua a despertar debates, nostalgia e reflexões sobre o passado e o presente. Nostalgia por uma era simples. Uma das razões para o sucesso contínuo da série é a forte sensação de nostalgia que ela proporciona. A Casa da Pradaria transporta o público para uma época onde a vida era mais difícil, mas também mais conectada com valores familiares, amizade e trabalho duro. A série se tornou um símbolo de uma era perdida, onde os desafios da vida eram enfrentados com união e coragem. Essa visão romântica do passado atrai novas audiências que buscam uma alternativa à correria do mundo moderno. Muitos espectadores encontram em Walnut Grove um refúgio, um mundo onde os problemas são resolvidos com diálogo e onde os valores morais são claros e inquestionáveis. Esse desejo de voltar a tempos mais simples é o que faz com que A Casa da Pradaria continue sendo assistida por gerações, mesmo em uma época dominada por efeitos especiais e séries de ação. Revisitação constante por fãs e análises críticas. Com o passar dos anos, A Casa da Pradaria passou por diversas reavaliações. Fãs e críticos têm revisitado a série sob uma nova perspectiva, analisando desde seus temas sociais até as falhas de roteiro e produção. Os temas abordados na série continuam atuais, mas algumas narrativas foram questionadas. A forma como certos assuntos foram tratados, como papéis femininos, estereótipos e romantização do sofrimento, tem sido debatida por especialistas em televisão e cultura pop. Por outro lado, o impacto positivo da série é inegável. A história de Laura Ingalls Wilder,
ainda emociona e inspira, e A Casa da Pradaria é constantemente incluída em listas das melhores séries de todos os tempos. A série também foi um dos primeiros dramas de TV a abordar temas sérios como racismo, abuso e deficiência de forma educativa e acessível. Esse legado se reflete na enorme quantidade de livros, documentários, podcasts e grupos de discussão dedicados à série. Os fãs continuam analisando cada episódio, descobrindo novos detalhes e compartilhando memórias de como A Casa da Pradaria impactou suas vidas. Legado. A Casa da Pradaria não foi apenas uma série de TV, foi um fenômeno cultural que moldou gerações. Misturando drama familiar, desafios de produção e um elenco icônico, a série continua sendo relevante décadas depois de seu encerramento. Seu sucesso mostra que, apesar das mudanças no mundo do entretenimento, histórias baseadas em emoção, superação e laços familiares nunca perdem seu apelo. Enquanto houver espectadores em busca de inspiração e nostalgia, Walnut Grove nunca será esquecida. Agora queremos saber, qual sua lembrança favorita de A Casa da Pradaria? Você já tinha ouvido falar das teorias e curiosidades da série? Comente aqui embaixo e continue acompanhando nosso canal para mais segredos dos bastidores da TV. Agora que desvendamos os erros mais inacreditáveis e as cenas que desafiam a lógica, fica a pergunta: como esses deslizes passaram despercebidos? Eram falhas da produção, pressa para lançar os episódios? Ou será que, na época, esses detalhes simplesmente não tinham tanta importância? O fato é que A Casa da Pradaria continua sendo uma das séries mais queridas da TV. Mas além de momentos emocionantes, ela também nos presenteou com alguns dos erros mais inusitados da televisão. E se você achou essas falhas absurdas, espere só para ver o que mais está por trás das produções clássicas. O mundo das séries tem muito mais segredos, curiosidades e bastidores surpreendentes do que imaginamos. Então, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nos próximos vídeos vamos continuar revelando histórias incríveis e detalhes que passam despercebidos. Agora, da próxima vez que você assistir a um episódio de A Casa da Pradaria, preste atenção nos detalhes. Quem sabe você não descobre um erro que ninguém percebeu até hoje.